Tudo bem, João? Bom dia. João, Oi, tá ouvindo? Beleza. tô ouvindo. A ideia é um bate-papo, então, primeiro a gente conversar um pouco sobre o que foi a peça concebida para o teatro, o que a gente levou em consideração, falar um pouco sobre esse processo de criação e depois a gente passar para um outro ponto que a gente conversar sobre o que a gente fez, como é que foi o trabalho de transpor para a versão que a gente está fazendo agora. O acontecimento da cena para o presencial, né, para o teatro, plateia e etc., tinha muito uma questão de visualidade muito forte para configurar aquela arena onde o ator estava com aqueles elementos, né, muito numa relação terra, galhos de árvore, folhas, essa forte questão visual que também se traduzia numa parte porque a gente fez todo o movimento do espetáculo que a gente chamou de dança para a Medeia, que era todo o espetáculo dançado pelo Kenan. E também tinha uma questão de uma dilatação do tempo também, mesmo porque a gente tinha muito forte desde o início uma intenção de trabalhar com a ritualidade, né, com esse sabor do rito, e que esse sabor pudesse se traduzir também em termos de experiência. Então, para a gente era muito forte a questão de um esgarçamento do tempo. Medeia vai longe, adentra campo rupestre à procura de erva, que cure a tua febre erva, tuas pernas enervadas, tua vista embaçada, tuas cicatrizes no sexo roto, tua vergonha de homem aqui. Corte seco, 2020, a gente está no meio da pandemia, no Brasil e no mundo. Aí a gente recebe um convite do Sesc São Paulo para a gente reapresentar a peça num esquema online. E aí começa um novo processo de olhar para o espetáculo e pensar como é que a gente agora transpõe esse espetáculo para essa outra plataforma. E aí, num espaço de tempo muito curto para realizar, né? E a gente fazendo... Então, tem uma questão que é a relação com a linguagem em si, o que é isso de um teatro que é gravado, mas que a gente não quer que fique a câmera estática lá. E, ao mesmo tempo, a gente falava assim, mas a gente quer que seja um poema audiovisual. Aqueles experimentos que eu fiz a partir das sensações e imagens que você teve ao ler ao texto. Que imagens são essas que você, lendo o texto, elas te saltaram e que poderiam resultar numa possível transposição para essa versão audiovisual, para essa transposição online? Olha, eu acho que muitas imagens assim de coisas escuras, né, de contrastes de claro e escuro muito grandes, de penumbras e de coisas fechadas, né, assim que a gente pudesse ter tudo muito fechado, o que o espaço já favorecia, né, porque era o espaço de uma sala e de um corredor. Mas também os planos fechados, né? O plano dos olhos, da boca. Eu te perguntei isso porque foi exatamente, eu me apeguei nesse ponto para poder construir os experimentos. Uhum. Eu fiz uns experimentos com câmera de celular, né? Montei aqui em casa toda uma cenografia de forrar o chão, forrar as paredes de preto. Queria uma caixa preta aqui em casa, mas
E aí depois, a partir disso, a gente começa a fazer algumas escolhas, né, seleções do que viria a ser. Grão de terra, prato pequeno de estanho cheio de sal. Miúdo grão de terra, Agui, miúdo como menino miúdo. Rastros de terra estrangeira. Dahomey. Por isso, corrida de Agui precisa ser ligeira. Que não te vejam correr, Agui, não te vejam fugir. Se Agui correr, correr muito, nunca mais Agui vai entrar na mina. Corre, Agui, como correm os cães de caça em meio cerrado. Corre entre poças d'água da chuva, peleja. Corre mais distante que os cães de caça correm. Eles correm e pegam e mordem perna toda. Comem fígado baixo, vísceras, comem até olhos. E Agui nunca mais avista mar revolto. Agui nunca mais volta aos braços da mãe no amontoado do baobá. Terra do outro lado do mar revolto. Agui digo. Digo Agui toda manhã em sussurros. Repara, Agui. Fresta no teto. Madeira é dura, mas range. Porque aqui, acima do porão, passos são duros. Repara a fresta na parede de taipa, a vista, fiapo de luz, Agui. É lá fora, menino, há colinas tantas lá fora, campo rupestre. A experiência da voz do Kenan gravada em close, porque aquilo ali é uma gravação em close, né? Sim, a voz do Kenan não está sendo projetada ao longe, a intimidade da voz dele gravada de perto num celular já garante uma experiência sonora. Para mim, ouvir a voz do Kenan ali, nos primeiros vídeos que chegaram, eu falei, olha, tem pouca coisa para se colocar, uma evocação mesmo da ambiência, porque a voz dele ali colocada, com essa intimidade de gravação, ela já era muito potente. Então, esse foi o desafio, a gente enxugou o som, né? E aí ao invés de eu controlar essa espacialidade na apresentação, essa espacialidade foi num som pré-gravado mesmo, onde você tinha uma estratégia de mixagem mesmo de esquerdo e direito, mas não nas músicas, mas na ambiência mesmo, né? Acho que vale a gente dizer que originalmente a peça tem 40 minutos, né, quando é para apresentação presencial, ela chegou a 20 e poucos minutos, ou seja, caiu pela metade, foi um corte assim, porque a gente não tinha mais essa dilatação do tempo que tem na peça presencial, ela tinha que estar toda internalizada. Sim. E aí eu lembro também da Renata me falando, agora o texto tem que secar, né? O texto, assim, toda aquela dimensão, tempo, espaço que a gente tinha no presencial, ele teve que ser cortado. Na verdade, assim, a gente foi chegando ao mínimo, porque a câmera dá essa chegada junto, e aí a Renata falava assim, Juliana, agora o texto, ó, ele tem que estar numa outra frequência, num outro ritmo, né? Numa outra pegada. Jogurobosu, Soboboku, Ulissa, Exile, Minoma, Kunako, Vekendo, Vever, Fudu, Saka, Enumhuanani, Jo, Trompeka, Sou, Bragadá, Agoye. A razão central do nosso trabalho teatral, né, seja da escrita dramatúrgica, seja da encenação, seja da atuação, seja de toda a composição sonora, iluminação, ou mesmo da cenografia e figurino, ela tem essa perspectiva de chegar às pessoas, né? A Cora Coralina, que tem algum verso que diz mais ou menos assim, que o importa é tocar o coração das pessoas. Evidentemente que isso parece soar muito simplório, né? Tocar o coração das pessoas.
mas sobretudo num contexto pandêmico em que essa peça foi para esse lugar, né, que eu poderia chamar de lugar do audiovisual, talvez ela tenha possibilitado esse encontro de uma outra forma com um público, digamos que maior, né? José, aqui, me, José.